Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Carlos Galvão e hoje vamos falar sobre dois fenômenos meteorológicos de extrema importância mundialmente: El Niño e Laninha. El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Tropical Pacífico Tropical. Altera o clima regional e mundial, mudando os padrões de vento e a nível mundial, afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Derivada da palavra do espanhol El Niño, refere-se à presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte do Peru, na época de Natal. Os pescadores do Peru e Equador chamaram esta presença de águas mais quentes em corrente de El Niño, em referência ao menino Jesus. Isso pelo fato que a ocorrência e ressurgência proporciona um aumento dos peixes nas camadas superficiais do oceano. El Niño e Laninha é um fenômeno de extrema importância meteorológico, mas também econômico. Até a década de 1950, o fenômeno só despertava a atenção dos pescadores e de algumas pessoas que coletavam o guamo, que é um biofertilizante produzido pelos pássaros que sobrevivem na costa daqueles países. Aquelas pessoas percebiam que com a elevação do nível do mar e a sua temperatura reduzida, a quantidade de peixes também abaixava e, consequentemente, a produção do fertilizante também. Como esse fenômeno era mais intenso na época do Natal, os pescadores batizaram-no também de El Niño. Bom, antes da gente conhecer as diferenças entre o fenômeno El Niño e Laninha, a gente precisa ter um conhecimento sobre as condições normais dos ventos, que refere-se à célula de Walker. Essa célula é um fenômeno normal sobre o conceito do fluxo de ar. Ela basicamente funciona onde a circulação da atmosfera ela vai de uma região de maior pressão, onde possuem águas mais frias, que se refere-se ao Oceano Pacífico. A circulação ela empurra essas águas superficiais que vão para o oeste da Oceania, que possuem águas mais quentes, uma região de baixa pressão. Assim são formados os ventos alísios, que elas vão de leste para oeste, formando assim o ciclo de Walker. Essa célula ela possibilita que algumas áreas elas sejam mais chuvosas que as outras. Um exemplo da floresta amazônica, onde ela é uma região de um ramo ascendente, onde ela possui uma maior pressão, possuindo um clima mais frio. E também temos outra região nordeste, uma região descendente, onde ela possui uma menor pressão, possuindo assim um clima mais quente. Isso se refere a um conceito básico sobre a célula de Walker. Agora o conceito do El Niño. Ele ocorre modificações na circulação de Walker. O El Niño ele é basicamente um fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na costa litorânea do Peru. Ele possui águas frias, uma região de maior pressão. Esse fenômeno ele produz massas de ar quentes e úmidas que geram algumas chuvas na região do entorno, e a diminuição da região de chuvas em outras localizações, como a Amazônia ou o Nordeste brasileiro. No Brasil, esse fenômeno ele ocorre um aumento de chuvas na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Basicamente, o El Niño ele ocorre nas regiões norte, diminuição da precipitação, na região nordeste, uma seca severa, na região centro-oeste ele não ocorre muitas evidências de chuva, na região sudeste ele pode ter o excesso ou a falta de chuvas, e na região sul ocorre um aumento da temperatura. O El Niño então ele afeta todas essas regiões. Agora o fenômeno Laninha ela é exatamente o inverso do El Niño. Ela representa um esfriamento anormal das águas do Pacífico, em virtude do aumento das forças dos ventos alísios que sopram na faixa equatorial de leste para oeste. No Brasil, ela aumenta a intensificação das chuvas na região da Amazônia, no Nordeste e também no Sudeste. Além disso, também a Laninha ela provoca uma queda de temperatura
na região do norte, na América do Norte e na Europa. O fenômeno Laninha também é responsável pelo aumento das precipitações e das vazões do rio na região norte e nordeste. No centro-oeste e sudeste ele não ocorre muitos desses efeitos, e na região sul ela aumenta a seca, né? Provoca secas severas na região sul. Basicamente a Laninha ele ocorre entre intervalos de 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. Já o efeito El Niño ele ocorre nos mesmos intervalos de 2 a 7 anos, só que com duração de 3 a 4 meses. A Laninha ela ocorre em menor frequência que o El Niño. Basicamente os dois, fazendo uma comparação básica, o El Niño ele piora o que já existe. Então na região nordeste, onde tem seca, ele vai fazer seca severa. Já na região sul, que tem chuvas, ele vai formar tempestade, ele vai aumentar a precipitação, vai chover mais. Ele piora o que já existe. A Laninha é o inverso disso. Na região que chove, ela faz seca, e na região que tem seca, ela acaba chovendo. Essa seria basicamente a comparação entre o fenômeno El Niño e a Laninha. O anterior estava citando o que é o El Niño, o que é o Laninha. Agora vamos falar sobre um pouco quais são as consequências que isso afeta na nossa agricultura. Os agricultores brasileiros já estão acostumados com uma experiência já que quando está acontecendo esse fenômeno El Niño, nós temos safras fartas, pois a quantidade de chuva é abundante. Já em períodos de Laninha, não dá para se dizer o contrário, mas dá para se dizer que muda a quantidade e a divisão dessa chuva. Então, o Laninha prejudica mais a agricultura. Vamos falar um pouco sobre o El Niño. Como aumenta a quantidade de precipitação de chuva nesse fenômeno, quem sofre mais com essas são as culturas de inverno, que estão acostumadas com um clima um pouco mais seco. Como aumenta a precipitação de chuva, diminui a luminosidade, causando também uma série de aumentando a incidência de doenças na fase vegetativa da planta. Já o Laninha, como ele diminui a precipitação de chuva, pode acontecer estiagem ou seca. Então o que é adequado fazer para evitar um pouco esse transtorno? Investir numa cobertura de solo, porque elevar o excesso de matéria orgânica na terra, para que você consiga reter um pouco mais de umidade no período de seca, você vai levar vantagem nisso. Outra opção também é na hora de semeadura, como pode ocorrer geadas, planejar o plantio dessas culturas. Então também a adubação um pouco mais profunda dessas culturas é interessante também, porque como a planta vai sofrer um pouco com falta de água, o seu sistema radicular vai se desenvolver um pouco mais para ir atrás de água, um pouco mais profundo. Então é interessante fazer isso. Não significa que você fazendo todos esses fenômenos você vai conseguir obter uma safra boa nesse período, mas você vai conseguir ter bem mais aproveitamento do que outros agricultores que não fizeram um manejo adequado do solo. Então, e também pode ser feito um seguro total, porque existe a possibilidade de geada que você pode perder tudo. Então pode fazer todos esses procedimentos e pode optar por fazer um seguro também. Hoje vamos falar um pouco sobre a radiação solar em contato com a atmosfera. Quando a radiação solar ela entra em contato com a atmosfera, ela vai interagir de diferentes modos. Quais são esses modos? São dois principais, que é a absorção e também a difusão. A absorção ela vai ocorrer do seguinte modo: ela vai depender muito do comprimento de onda desta radiação. Um exemplo, os raios ultravioletas, os raios UV, eles vão ser absorvidos pelo oxigênio. Já a radiação visível, ela vai passar direto sem sofrer nenhuma absorção pela nossa atmosfera. O comprimento de onda visível, então ele vai passar diretamente sem ser absorvido. Já a radiação infravermelho,
ela vai ser absorvida tanto pelo vapor de água, quanto uma quantidade ela vai ser absorvida pelo CO2. Então esse é o primeiro modo de interação, que é a absorção. Já a difusão é nada mais do que a refração, isso é, a energia, os raios solares, eles vão chegar até a atmosfera e eles vão ser refletidos novamente para o espaço sideral. Grande parte dos raios solares eles vão ser refletidos para o espaço sideral. Mas existe ainda uma pequena quantidade que ela transpassa a camada da atmosfera. Essa quantidade ou essa radiação solar, quando ela atravessa a camada da atmosfera, ela não vai seguir uma linha reta até a superfície terrestre. Não, ela vai sofrer um movimento de reflação. Isto é, quando ela passa pela atmosfera terrestre, ela vai seguir um movimento diferente, ela vai se espalhar por todo o globo terrestre. Então este é o nosso segundo modo de interação. Então podemos dizer que a radiação solar ela tem dois modos de interação com a atmosfera terrestre: a absorção, que nada mais é do que absorver esta energia, e a difusão, que é o espalhamento dos raios solares ou da radiação solar pela superfície terrestre, também a refração desta novamente para o espaço sideral. De energia ele pode ser feito através de um cálculo que leva em consideração as entradas e saídas de energia, tanto de ondas longas como de ondas curtas. E o balanço de energia de ondas curtas ele é feito levando em consideração a energia que chega de fora na Terra menos a energia do albedo, o coeficiente de reflexão da Terra. O balanço de energia de ondas longas é feito pela energia que sai da atmosfera menos a energia que é emitida pela superfície terrestre. E a soma desses dois resultados de energia se tem o saldo de energia que é utilizado. Essa energia, o saldo de energia que sobra na atmosfera, ele é usado para o aquecimento. Isso tem relação com a disponibilidade de água, por exemplo, os desertos, que é onde a disponibilidade de água é pouca, então a energia que sobra, que é utilizada toda para o aquecimento da superfície terrestre. Nos desertos, então, durante o dia se tem temperaturas muito altas, e já em áreas que tem alta disponibilidade de água, a maior quantidade dessa energia, desse saldo de energia, é utilizado para aquecimento das águas. Então, o balanço de energia ele é feito através do cálculo, então, dessa quantidade de energia que entra e que sai da atmosfera ou do globo terrestre.